Então vamos com a nossa aula de hoje, né? Vamos que vamos. Já pegou o material? Tá com material de anotação aí? Alguém já encheu o caderno? Gente, já encheu o caderno já de anotações? Alguém já está anotando? Esse evento eu acho que deu para encher um caderno, não é verdade? Mais uma vez eu vou dizer a você que está comigo aqui, seja bem-vindo, né? A nossa jornada de estudos entendendo a auriculoterapia. Opa, aula 6, muda ali, né? Conheça os melhores pontos para aliviar dor na coluna. Então, vou passar, antes de trazer o nosso estudo de caso, claro. Olha só, muito importante, sempre eu vou dizer isso para vocês, porque é a base da auriculoterapia avaliativa. Nós não trabalhamos com protocolos prontos. Mas quando nós pensamos em coluna, tá? Quando nós pensamos em coluna, eu vou passar para vocês hoje uma linha de raciocínio de pontos lógicos, né? Claro, primeiro a gente tem que aliviar a dor do paciente, não é verdade? Então a gente vai nessa linha de raciocínio de pontos lógicos, de combinação de pontos, para que vocês possam fazer se tiver dor, e aí depois da sequência no tratamento, né? Pegando ali a causa. Agora, quem já é da auriculoterapia avaliativa já avalia a causa, já trata, né? Essa parte combinada junto com a raiz do problema já desde a primeira sessão, né? Então já adianta bastante isso. Por isso que eu vou passar alguns macetes extras hoje para vocês aqui com relação à coluna, certo? Auriculoterapeuta, eu passo aqui para vocês, né? Ou você que vai entrar para a auriculoterapia ainda, tá aqui conhecendo o que, que é isso. O que eu passo para vocês aqui pode ser um olhar um pouco mais avançado, né? Professor, eu preciso estudar tudo isso. Você acha, gente? Vou fazer uma pergunta. Vocês acham, você que está me assistindo aqui, você acha que quando eu comecei, eu sabia tudo isso que eu passo para vocês hoje? Não. Isso é resultado de uma longa caminhada dentro da auriculoterapia. Tá? Eu quero passar mais mastigadinho para que você não precise passar por tanto sufoco como eu passei até chegar aqui, para que você pegue um atalho mais rápido, né, para chegar onde eu estou hoje. Mas eu também tive os primeiros passos, meus primeiros dias, meu primeiro mês, primeiro ano trabalhando, errando, acertando, buscando conhecimento, né? Então, assim, todo começo, a gente está no começo é como andar de bicicleta, né? Você está começando a cair tombo ainda, você ainda não está com domínio total, certo? Aí depois que você aprende, aí você vai embora. Mas todo começo realmente exige que você, né, tenha uma dedicação para estudar e também você não vai saber tudo, tá? Então, assim, eu ainda, olha, gente, estou com 12 anos, eu ainda estudo até hoje, nunca a gente sabe tudo, ainda bem, né? A partir do momento que o ser humano souber tudo, já não precisa mais ficar nesse mundo, porque nós estamos aqui realmente para aprender, para nos transformar diariamente, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, certo? Então, desde já vou dizer que nós vamos finalizar essa aula de hoje com estudo de caso, né? E agradecer aí a paciente que forneceu as orelhinhas, e, claro, a nossa auriculoterapeuta aí que cedeu as orelhinhas, que vai provavelmente estar acompanhando a live, a aula aqui. Se quem forneceu as orelhinhas para o estudo de hoje estiver acompanhando a aula, depois me dá um feedback, professor, eu estou por aqui, que daí eu já fico mais tranquila, né? É muito importante ter o feedback de vocês nas aulas, viu? Vamos lá. Então, olha só, o que eu preciso aprender um pouquinho para tratar de coluna, tá? Então, entender que a coluna ela é formada por algumas vértebras, né? Então, nós temos 7 cervicais, 7 torácicas, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacral, na verdade, infusas, né? Porque o sacro ele forma vértebras mais infusas, não são como as outras, tá? E a gente tem o cox. Então, isso é importante eu saber na hora de fazer a auriculoterapia. Mas se eu esquecer isso, tudo bem. O importante é que eu saiba onde está cada parte dessa aqui na orelha. E isso é a parte importante para o auriculoterapeuta, certo? Vamos imaginar que eu não lembro onde que está
Quantas vértebras que tem de cada? Tudo bem, mas eu tenho que entender que nessa parte de baixo é a região cervical, lembrando que eu estou de cabeça para baixo na orelha, tá, gente? A auriculoterapia, a gente trata o ser humano invertido, né? Então, a cabeça fica na parte mais baixa e os pés na parte mais alta, tá? Por isso, também a coluna é invertida. Então, eu tenho a parte das cervicais aqui embaixo, tá? Eu tenho a torácica numa área mais ampla na orelha, né? Vai pegar uma região maior, porque nós temos 7 cervicais, nós temos 12 torácica, então a torácica ela pega uma área mais ampla ali, certo? Aí nós temos 5 vértebras lombares lá em cima, né? E nós temos aí a região sacral e a região do cóccix, certo? Então, tudo aqui em cima, e o cóccix uma pontinha aqui em cima. Antes de darmos continuidade, gente, assistir a aula de coluna, de auriculoterapia para tratamento de coluna com dor na coluna é barra, não é? Olha só, pega aí essas regiões que eu passei para você. Se você está com dor na cervical, você vai assistir a live da professora fazendo movimentos na região cervical. Dói. Se tiver com dor, a orelha dói, porque a orelha é o reflexo do local, tá? Nos dois lados, vai assistindo e massageando. Para um pouquinho, movimenta a cervical, faz de novo. Se você tiver com dor mais na região torácica, vai um pouquinho mais para cima, olha só. Pega essa raiz aqui do hélix, tá? Aperta aqui e começa a fazer nessa região. Você vai pegar a região torácica. Se você estiver com dor lombar, você vai encaixar o dedo aqui, ó, onde trava para cima e vai fazer aqui nessa região. Se tiver com dor na região aí, né, de sacro, tá? Mais aqui ainda, mais na pontinha mais alta da orelha, ou cóccix, e vai massageando e movimentando o local. Esse movimento é muito importante, não só para massagem, como na hora de fazer o tratamento com o paciente, tá? Paciente, ele precisa, não posso fazer assim, gente, eu falo, não faz isso, né? Olha, como foi o tratamento? Ah, eu estou esperando o paciente me ligar para ver o resultado. A auriculoterapeuta tem que ver resultado na mão, na sala, enquanto o paciente está nas suas mãos, em cima da sua maca, tá? Então, olha só, colocou o estímulo, movimentou com o estímulo aqui, porque não é só colocar o estímulo e deixar, tá? Se você só colocar cristal ali e mandar o paciente embora, você vai ficar esperando, tá? Então, coloca o cristal, movimenta o cristal com cuidado, sempre com o dedo deitado, nunca com o dedo em pé para não machucar, tá? Sempre deitadinho. Manipula esse cristal na orelha, pede para o paciente movimentar a área que você está estimulando. Qual é o nível de dor? Olha, melhorou uns 10%. Opa, volta lá, faz de novo. Melhorou? Olha, agora já melhorou uns 30, 40%. Volta lá, entendeu? Assim a gente vai fazendo. Vai pedindo para movimentar o local, vai estimulando o ponto e pedindo para o paciente dando feedback da melhora. Esse resultado de melhora precisa vir no atendimento. É claro que depois o paciente vai para casa, tá? E aí o paciente vai ter uma melhora progressiva, tá? A partir do momento que sair da sua sala. Mas alívio de dor, ele precisa ter dentro da sua sala, fazendo movimento na orelha, movimento no local. Aqui a gente está falando de coluna, mas vamos pensar que é o braço, tá? O antebraço. Olha só, movimenta para mim, tá? Para lá, para cá. Movimenta esse local, porque aí chega a mensagem muito mais rápido naquele local. Então, já pegou uma dica extra para fazer o tratamento aí, né? Então, esses pontinhos são fundamentais. É claro que se nós vamos tratar a coluna, nós vamos trabalhar o anti-hélix. Isso é tão certo, né? Como 2 mais 2 são 4, viu? Mas quando o paciente chega, na maioria das vezes, né, tem alguns casos não, que já sabe que tem algum hérnia de disco, que tem alguma lordose, cifose, enfim, né, já chega relatando que tem uma alteração de vértebra ou alteração de forma, enfim. Agora, muitos casos, o paciente chega que está com dor nas costas e ele fala que está com dor na coluna,
tá? Ele se refere à dor na coluna, mas você pergunta onde é a dor, sempre pede para o paciente pontuar com a mão onde é a dor, porque ele pode estar com dor na coluna na lateral. Muito, acontece muito isso, tá, gente? E aí a gente vai investigar, é uma dor muscular, é uma dor em algum músculo, é uma dor em alguma na região de costela, enfim, nós temos que pensar que a parte do dorso, né, a parte dorsal aqui da nossa caixa, ela também é formada não só pelas vértebras da coluna, tá? Nós temos que ver, olha só, nós temos os encaixes das costelas que ela pega, né? Ela sai ali de cada vértebra de coluna, se une no externo, que é esse osso que fica na frente aqui, né, que é responsável de fazer esse encaixe. Essa caixa toda de ossos protege os nossos órgãos vitais, tá? Então, onde será que é a dor? Vamos perguntar para o paciente, porque nem sempre a dor que ele reclama que é na coluna é realmente na coluna, tá? Aí nós temos que entender que além dos ossos ali, né, do centro, os ossos que protegem toda essa estrutura que forma a nossa caixa, nós temos diversos músculos diferentes na coluna, tá? Professora, precisa aprender o nome de todos esses músculos? Não, é só para vocês entenderem, ter um olhar que eu preciso examinar o meu paciente, eu preciso colher mais informações do meu paciente para ver o que eu trato na orelha, porque é diferente o processo. Nem toda dor nas costas eu vou pôr o mesmo ponto, tá? Olha só, e se eu tiver um paciente com uma queixa de alergia de pele nas costas, tá? Que tem algum problema, uma queimadura, qualquer problema na pele. Então tá com grosseiro, né? Alguma coisa, um ferimento, enfim. Então a gente tem na parte dorsal, nós temos que pensar que nós temos os ossos, sim, temos a coluna vertebral, temos, né, as costelas que saem ali, vêm para o externo, nós temos a parte dos músculos, nós temos as partes dos ligamentos desse músculo aos ossos, né, os nossos tendões, nós temos aí as ramificações de nervos, tá? Olha só, não é só, né, ali carne e osso não, tá, gente? Então a gente tem que entender um pouquinho só disso. É interessante quando eu vejo a visão ocidental, quando eu tenho esse olhar na visão ocidental, onde os nervos, né, aí da medula espinal, ele se ramifica nos órgãos, olha só. Então, isso aqui é bem interessante, porque vocês vão fazer eu trouxe para vocês uma comparação do olhar da medicina chinesa para isso, tá? Isso aqui é uma visão ocidental dos reflexos das vértebras cervicais, onde elas têm influência com os órgãos. Isso aqui é medicina chinesa, né? Onde nós chamamos de chus dorsais, que são os pontos da linha ali dos meridianos da bexiga, que são, olha só, essa linha aqui, que fica 2 tissum, ou seja, desculpa, fica 1 tissum e meio, que são 2 dedinhos aí do centro da coluna até a lateral, né? Então, isso tem bilateral, tá? Dos 2 lados. E a gente vai fazer uma comparação, a gente vê que é a mesma coisa, né? Olha só, aqui na visão ocidental, as primeiras vértebras aqui pegando a partir da torácica, né? Então, olha só, a gente tem o reflexo de pulmão, de coração. O que que tem aqui? Pulmão, coração, pericárdio, mesma coisa, tá, gente? O fígado nessa região mediana, estômago, enfim, né? Aqui também, tá? E aí a gente tem os reflexos aqui do intestino, bexiga, mas na parte de baixo, que também na medicina chinesa é a mesma ideia e os mesmos reflexos. Ou seja, só muda a forma de olhar, mas a ordem dos fatores, né? E aqui mais a soma dá tudo na mesma, viu? Aí quando o paciente vem, o paciente não estudou medicina chinesa. O paciente vai reclamar para você se ele já sabe o que é, se não vem só com né, a popular dor nas costas ou dor na coluna,
ele vem, de repente, com um diagnóstico. A gente pode ter diversos tipos, né, de patologias relacionadas à coluna, como fratura por osteoporose. Aí tudo isso muda a forma de tratamento, hérnia de disco, lombalgia, né, sacroiliite, bico de papagaio, artrose na coluna. E aqui eu coloquei um monte de, né, de queixas que o paciente vem, dor no pescoço, que na verdade muitas vezes é uma cervicalgia, tá? Então, a má postura, dor muscular, entre outras. Uma coisa que é legal a gente sempre fazer, colocar o paciente de lateral, eu sei que aqui poucos, né, talvez tenha algum fisioterapeuta, mas poucos trabalham na área da fisioterapia. A fisioterapia acaba ajudando bastante quando esse processo de, né, de tratar aí coluna. Colocando o paciente de lateral em uma parede branca, você vai ver a postura desse paciente, tá? Porque isso aqui precisa estar reto, olha só. Então, a gente vai ver que quando tem uma alteração, uma elevação aqui, olha, a pessoa tem uma cifose dorsal, né? Uma hipercifose, quando tá ao contrário da hiper, tá? E aí, aqui a gente tem uma lordose, olha só, uma escoliose, né? São patologias diferentes. Então, tem que ver se a pessoa não está com uma cifose, com uma lordose compensatória, tá? Então, isso tudo ajuda na hora de fazer o tratamento e você investigar lá na orelhinha do paciente também. Mas quais são como que se relacionam os 5 elementos aí com a coluna, tá, gente? Essa equipe aqui, eu coloquei representando os 5 elementos para vocês entenderem que os 5 elementos, eles são assim, todos precisam trabalhar no mesmo ritmo, porque é uma engrenagem, né? Então, eles precisam movimentar, porque se um desses para de trabalhar, começa a travar o trabalho dos outros. Concorda comigo? Um vai ter que trabalhar mais e os outros vão faltar serviço para trás. Então, aquele que travou começa a complicar a vida dos outros. Por isso que, normalmente, quando tem queixa dentro de um dos 5 elementos, você começa a ver queixa dentro dos 5, né? Mas a gente tem que descobrir quem é que está travando toda a galerinha. Qual é a relação da madeira com a coluna? A madeira, ela gera flexibilidade. Tem que lembrar, e vai para os 5 elementos, aula básica, né? Madeira, vento, tá? Então, dá flexibilidade. O paciente está com problema na coluna. Quando é madeira, problema do elemento madeira, ou seja, lá do fígado, o problema, vesícula biliar, tá? O paciente fica com rigidez, dificuldade de movimento. E quando ele senta na cadeira da sua sala de atendimento, você já percebe isso, porque ele tem dificuldade. Aquele paciente que acorda de manhã, parecendo um robô, tudo duro, todo travado, tá? E ele relata para você isso. O fogo, ele é responsável pela circulação, né, ali, e pela temperatura, certo? Se está quente, se está frio, a terra pelo tônus muscular. Então, se a dor é muscular, quem é o responsável? Né? Elemento terra, a gente vai tratar baço daí. Baço para coluna, professora, olha aí, né? O metal faz o controle. Controle do quê? Controle das invasões externas. O metal precisa estar com bom ti para fazer um bom controle, né, dessas invasões, vento, frio, que tudo prejudica ali a coluna. E a água, que é o rim, ele é a nutrição, né? A gente costuma dizer que o rim é a raiz da coluna, é ele quem dá toda a nutrição, faz ela ficar forte, tá? Então, aqui, olha, a madeira, ela vai cuidar da parte dos nervos e tendões, esses ligamentos, tá? O fogo da circulação, a terra dos músculos, o metal da pele, né? E a água dos ossos. Olha só quanta informação legal para vocês sobre a coluna, gente. E aí a gente vem aqui como que ela se posiciona, né, na orelha do paciente, tá? Quando a gente vai ver aqui no anti-hélices, todo o anti-hélices, de uma forma geral, ele me traz uma informação de como está o tronco, tá? De como foi o desenvolvimento desse tronco. E aí a gente tem as raízes desse tronco, tá? As raízes aqui tá na vesícula biliar, mas ela vem até né, ela sai aqui do rim, tá? Ela se ramifica, vai para o elemento fogo, para o elemento terra, metal, ou seja, pega toda essa parte da orelha aqui. Mas
realmente o tronco da árvore, né? O fígado, tá? Que está bem ali posicionado na região da coluna. Partes, então, que estão envolvidas aqui, quando a gente vai fazer tratamento de coluna, que eu preciso observar com muita atenção na orelha. Claro, o anti-hélix, tá? O cerebelo, que é um ponto que fica nessa região aqui do antitrago, né? Que fica depois da coluna, então tem o encaixe ali do tronco cerebral, certo? E o primeiro ponto depois do tronco cerebral, chegando ali, né, dentro da nossa região encefálica, é o cerebelo. Cerebelo é responsável pela nossa postura, tá? Então, todas essas cifoses, lordoses, escolioses, o cerebelo, ele é muito bem-vindo. É ele quem cuida do equilíbrio, da marcha, tá? Então, da forma que você está caminhando, ele que ajuda. Então, é a parte encefálica que comanda todo esse mecanismo dessas ações involuntárias. Então, olha só que interessante você já ir pensando, né? Outra parte que nós temos que observar é essa parte do ramo inferior do antiélix, porque ele, nessa parte, vocês vão ver que ainda tem pontos da região de quadril aqui, tá? Então, nós temos que observar como está essa região, ok? Vamos lá. Agora interessante, né? Vamos pegar cada pontinho. Vocês estão marcando isso, gente? Desenhar a orelha para esperar essa aula, porque é muito interessante, né? A gente aprender isso na hora de tratar o paciente. Olha aqui, essa parte interna aqui, olha, essa parte que fica do lado de dentro da orelha, eu quero mostrar na orelhinha aqui para vocês entenderem bem certinho, né? Para não ficar dúvida. Ou seja, na parede deixa eu pegar aqui, na parede aqui, olha, do anti-hélix, todo o anti-hélix, então essa parte, coluna. A parede interna do anti-hélix, a gente divide ela pelo final da raiz do hélix, e essa parte aqui em cima é a região abdominal, tá? A região abdominal, e essa parte embaixo da raiz, aqui na parede, é a região torácica, tem reflexo do tórax. Então, quando eu tenho, né, uma dor que corresponde à parte frontal, tá? Então, é dentro da parede do anti-hélix que eu vou buscar os pontos para fazer tratamento. Aí, depois, a coluna em si, para fazer o tratamento, eu começo em cima, bem na parte mais alta, onde tem as vértebras, onde quando você passeia com o seu com sua unha, né? Você encontra vértebras. Vocês já fizeram comigo numa aula anterior, mas vamos fazer novamente para quem está aqui pela primeira vez. Pontinha de unha, tá? Então, você vai pegar essa região do anti-hélix, você vai subir com a pontinha de unha bem leve, olha só, e você vai sentir que você vai cair em cima das vértebras, vértebra por vértebra. Quem conseguiu, coloca no chat aqui para mim. Vocês estão aí, gente, comigo? Cadê o povo do chat aqui animado, interagindo? Estão todo mundo aí, né, prestando atenção, copiando. Olha só, vamos interagir um pouquinho aqui. Então, olha só, quem conseguiu encontrar as vértebras da coluna, me dá um ok aqui, me dá um feedback, eu consegui, professora, tá? E isso aqui eu sempre falo para vocês. Quando forem tratar a coluna, pede para o paciente, fala, olha, aqui são as suas vértebras da coluna. O paciente encontra, ele fica, uau, né? Nós que somos auriculoterapeutas, a gente já está acostumado, a gente já sabe que tem, né? Agora, o paciente, ele acha incrível isso, não é verdade? Ah, todo mundo conseguindo aqui, né? Todo mundo, todos nós temos, todos os pacientes têm, tá? Todas as pessoas vão ter essas vértebras aqui que vai conseguir cair com a unha. Então, isso é muito interessante. Vocês apresentarem isso, ter essa dinâmica com o seu paciente, né? Fica um atendimento legal, tá? Agora, quando eu vou tratar a parte muscular da coluna, então, se as vértebras estão na parte mais alta, problema de vértebras é aqui que eu vou tratar.
Quando, eh, o problema está mais na parte muscular, é mais aqui que eu vou tratar, olha, mais para fora, tá. Então olha só, o anti-hélix, então, ele tem toda essa parte de reflexo, toda essa área aqui é mais muscular, tá. E quando eu vou tratar a pele, eu vou pegar essa linha que já está terminando, eu vou pegar a linha de divisão entre o anti-hélix e a fossa escafoide, tá? Então, eu já vou pegar a linha de divisão para tratar a parte da pele. Qual parte da pele, professora? Na parte correspondente. Se o problema da pele estiver na região, né, do pescoço, região cervical mais embaixo, aqui, tá? Se for na região do tórax, aqui da torácica, né? Se for embaixo, lombar, se for mais embaixo ainda, aqui, tá? Então, nessa região. E quem não tem unha, fica difícil, mas se você tiver bastante sensibilidade na ponta, na palminha do dedo, você consegue, tá? Você consegue sim, ok? Dá para sentir cair aqui todas as vértebras. Vamos lá. Então, olha só que interessante. Isso é muito importante na hora do tratamento vocês saberem, tá? É, agora, nós temos que entender que o paciente, ele vem, muitas vezes, ele fez um monte de exames, não tem nada, né? É uma dor muscular, mas não passa nunca. Será que isso não tem um fundo emocional para ser tratado? E aí eu vou entrar agora nessa questão emocional. A garganta já está pedindo água aqui. Vamos lá, né? Eu tenho que lembrar que toda a minha coluna também guarda os seus segredos, tá? Então ela guarda os seus segredos. Quando é que o físico ele vai responder a um fator emocional? Depois que o copo transbordou e esse copo se enche de conta-gotas, tá? Então não é assim, ah, eu passei por uma situação agora e aí a minha coluna naquela região deu problema. Não é assim, tá? Isso é acúmulo de situações até encher um copo e transbordar para dar o problema físico naquela região quando eu tenho esse fundo emocional que a maioria das vezes tem, tá? Aí o que que acontece? Nós chamamos de gatilho, tá? Eu passei por uma situação agora e já doeu essa parte, porque é um gatilho de algo que você já acumulou ao longo dos anos e agora quando você passa por essa situação, você descarrega nessa região, porque o copo já está cheio. E aí cada gotinha que pinga transborda. Muitas vezes a pessoa está com dor, e aí você vai relacionar com o emocional, a pessoa fala: "Mas eu estou na melhor fase da minha vida". Está na melhor fase da vida, mas não esvaziou o copo lá atrás ainda, que encheu há uns 3, 4, 5 anos atrás, tá. Então tem tudo isso, todo esse contexto. Olha só, essa parte superior, responsabilidade em excesso, assume os problemas alheios, se sente sem apoio, e aí você já vai vendo também de onde a professora vai começando a tirar a avaliação emocional, né. Olha só, essa parte, né, superior aqui na região do tórax, as tristeza, contrariedade, quando me contraria, eu não gosto que esteja me contrariando, medo do fracasso, né, normalmente quem tem dor nessa região é uma pessoa que ali no inconsciente ou conscientemente culpa mais os outros pelas suas fraquezas, pelas suas falhas. "Ah, eu não consigo ir porque fulano não deixou, eu não consigo fazer porque o mundo é desse jeito". Então, aí acaba descarregando nessa região, suas preocupações, né, enfim. Nessa outra parte, pegando a parte de torácica mais inferior, né, mais para baixo, a gente tem uma carência de amor muito grande e, ao mesmo tempo, não se permite ser amada. É uma pessoa que se prende ao amor, tá? Então, medo de perder a liberdade. Ah, eu não vou me prender muito a alguém porque a pessoa vai me, né, vai tirar toda a minha liberdade, enfim, tá? Nessa parte, olha só, e nessa parte já pegando região, descendo de torácica para lombar, parte superior, insegurança ao futuro profissional, insegurança financeira,
tá? Então tá mais ligada realmente ao meio instinto de sobrevivência aqui. A parte mais inferior da lombar não gosta, não aceita com facilidade, porque tudo aqui é uma quando te contraria, você prende nessa região, né? Não aceita mudanças, tá? Não sabe perder, não gosta de perder, não aceita inovações e é muito apegada ao passado. Olha aqui, é a parte mais, né, inferiorzinha ali, terminando lombar, entrando na região de sacro e cóccix ali, a gente tem os traumas, sentimentos feridos, medos, né? Insegurança material, mágoa profunda, solidão. Aqui tem muita essa sensação de estar sozinho, de não se sentir, mesmo que tenha um parceiro, né? Que tenha ali alguém do seu lado, não se sente tão amado por esse parceiro, enfim, toda essa insegurança, né? Aqui nessa região. Anotaram aí? Vamos lá, pessoal? Aí você vai orientar o seu paciente, né? Você vai falar: olha, paciente, vamos lá, eu vou fazer a minha parte e você a sua. Como sempre, nós temos que fazer isso com o nosso paciente, viu? Como você está dormindo? Vamos melhorar essa postura para melhorar também, né? Aí essa dor para contribuir, para ajudar, porque se você ficar fazendo tratamento de aurícula, o paciente vai lá e dorme todo torto de novo, não é verdade? Então não contribui muito para o tratamento, daí não é a aurícula que não funciona, aí o paciente que não está contribuindo. Então, isso é muito importante, você orientar a forma dele dormir, a forma de agachar, né, a forma de caminhar, fazer ali né, ver se a marcha está reta, enfim, tá? Então, tudo isso é bem importante. Para tratamento de coluna, nós temos algumas técnicas. Aí eu vou apresentar para você aqui, então, a técnica da correntinha. A técnica de correntinha, ela é um estímulo único numa área maior. É diferente de fazer sobreposição de pontos. Sobreposição de pontos é quando eu coloco ponto por ponto numa carreirinha. Aí eu coloco um estímulo, dois estímulos, três estímulos, quatro estímulos, cinco estímulos. Uma sobreposição de pontos. A correntinha, eu coloco um estímulo só, de uma vez, numa área maior. Então, o efeito é diferente, tá? Muito indicado no tratamento de coluna, né? Em membros aí inferiores e superiores, pode ser usado com espelhamento, com o mesmo ou outro material. Tá? Eu posso fazer, por exemplo, a parte da frente com uma correntinha com cristais, a parte do dorso, uma correntinha com stipper. Tá? Então, posso fazer com o mesmo ou com outro material. O espelhamento é por atrás, tá? Na mesma posição que foi colocado na frente. Técnica de moxa para aquecer e ativar a circulação. Então, eu vou ativar a circulação com moxa quando a circulação está estagnada, está bloqueada por frio. Tá? Então, só vou fazer moxa se tiver frio. Aí eu não posso fazer sangria, né? A técnica de sangria, tá? Ela é para ativar a circulação também, mas uma circulação onde o ti está estagnado por excesso do calor. Aí eu faço a sangria para esfriar e circular. Entender a diferença? Quando tem um quadro de deficiência, eu vou fazer moxa. Quando é um quadro de excesso, vou trabalhar com sangria, mas pode ser que não seja nem excesso e nem deficiência, né? Posso também pensar na ideia de preparação. Gente, isso aqui é preparação para o tratamento. Isso aqui não é tratamento. A gente prepara para tratar depois, né? A máscara de silício, tá? Que até agora a gente tem, acho que só da Stipper. Faz uma modulação de frequência, limpa as gorduras e manchas, né? E ativa a circulação. Então já começa um processo ali de tratamento. A orelha está mais preparada para receber os pontos. Então, isso é muito importante também. E nós vamos chegar aqui até que enfim na nossa paciente, gente, que nós vamos estudar hoje. Nós vamos ver aqui por que essa mocinha trava da coluna, né? De tempo em tempo, ela trava a coluna dela. Então, olha só, a queixa principal, ela tem 66 anos. Obrigado mais uma vez, viu, por ceder aí essas orelhinhas para a gente poder estudar, né? Fazer o estudo de caso. Frequentemente fica com a coluna travada. As outras queixas, tá? Esteatose hepática. Então, aí tem uma gordura no fígado, né?
Já infartou, teve depressão, toma antidepressivo, então não teve. Se ainda toma, está camuflada, certo? É extremamente ansiosa e preocupada com tudo, então isso é a queixa da nossa paciente. Nós vamos estudar essa paciente aqui agora, certo? Antes de ir lá para a avaliação, gostaria que vocês observassem esse slide, né? Que vocês fizessem uma observação, tá? Que a gente começa a fazer uma comparação com as partes também da região de coluna, né? No sentido emocional também, viu? Eu vou trocar o slide agora. Aqui, opa, remover esse e trazer o outro para depois trazer o resultado da avaliação, para que a gente possa estudar aqui a nossa coleguinha. Vamos lá, gente. Deixa eu só trazer aqui caso de coluna, deixa eu abrir e trazer para nossa telinha esse novo slide aqui. Ok, vamos lá. Agora sim, vou compartilhar essa tela nova e a gente vai fazer o estudo de caso da nossa paciente que vai ser estudada hoje. Qual é a melhor forma, Gessilane, para saber se é excesso ou deficiência? Precisa entender de medicina chinesa para entender o que é excesso e o que é deficiência, tá? Normalmente, o quadro, tá? Quando a gente fala em excesso, normalmente esse quadro, ele está com uma... A gente está pensando no Yang, tá? A gente fala aqui do Yang. A energia Yang, quando ela se excede, ela leva muito calor para a região, a orelha fica mais vermelha. A deficiência, ela deixa a orelha mais pálida. Quando está numa palidez assim, no nível de uma constância, chega a ficar amarronzada, né? Onde a gente já vê que a patologia está ficando crônica, tá? E aqui nós temos um quadro, né, de dor na coluna. Olha só, gente, essa dor aqui, a gente já observando, a gente já vê que é uma dor por excesso ou uma dor por deficiência, né? Olha aqui, deficiência e é um caso crônico, não é verdade? Então, se eu fizer uma sangria nessa paciente, posso piorar o quadro dela, né? Então, nem todo caso é tratado com sangria. Aqui é muito, muito mais viável uma moxa, certo? Porém, a moxa, além dela traz uma nutrição, mas ela também resseca, porque está levando calor. Essa paciente, ela já tem um ressecamento, né, natural aqui da região, tá? Tanto na região, olha aqui, na orelha esquerda, da região cervical até a região torácica, na orelha direita, desce da torácica, vai até lombar, tem uma região grande de ressecamento. Então, é mais viável optar pelo stipper aqui, tá? De usar a máscara stipper na preparação para depois usar os pontos aqui, ok? Isso é muito importante a gente também se atentar, né? Porque daí eu vou pôr muita moxa, talvez eu vou ressecar ainda mais a região. Talvez não seja o momento, tá? Eu não começaria com a moxa e nem com sangria aqui. Então, eu começaria com a máscara stipper para depois o tratamento, para depois pensar, depois que melhorar esse aspecto de ressecamento, orientar a paciente a tomar mais água, né? Ter esses cuidados em si, e aí a gente vai para uma melhora onde pode fazer a moxa na sequência, tá? Não na mesma sessão, isso é acompanhamento. Gente, quando eu sei que o quadro é um quadro de deficiência, é crônico, como essa paciente, eu já tenho que orientar que o tratamento dela vai ser mais prolongado. O quadro de excesso, a resposta é mais rápida, tá? Mas ela já precisa sentir diferença desde a primeira sessão, ok? Alívio de sintomas desde a primeira sessão, mas tratamento vai ser uma sequência. Foi muito legal falar isso sobre tratamento e alívio de sintomas. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante, gente. Alteração de forma, hérnia de disco, né? Alteração de forma, bico de papagaio, nós não resolvemos, tá? A gente não resolve na auriculoterapia, a gente alivia sintomas. Tem caso cirúrgico que o auriculoterapeuta está querendo resolver na auriculoterapia. A gente não consegue resolver o problema do paciente, mas a gente consegue dar a ele qualidade de vida para que ele viva sem dor. E isso é fantástico já. Tá? Quando está nesse nível, né? E a gente consegue dar essa qualidade sem dor,
Isso já é o máximo, ok? Mas olha aqui, vamos lá, vamos para a avaliação dessa paciente nossa agora. Nós temos alguns coluna, queixa principal. Então, eu vou pegar a queixa principal a princípio, certo? Região, olha só, vamos lá. Já mostrei aqui para vocês, né? Essa região cervical e torácica aqui tem um ressecamento muito grande. Quando tem um ressecamento, tá? Ela já traz para mim a informação de que isso aqui é um caso degenerativo. Olha só, degenerativo. O que é algo degenerativo? Aquilo que vai só regredindo, só piorando, né? Quando eu venho aqui para somar, né? Quando eu venho nesse processo aqui, olha, de observar o hélix com o anti-hélix, da forma que os dois estão juntinhos e coladinhos, e nos dois lados, eu já tenho a informação também de algo autoimune, tá? De alguma doença autoimune correspondente com essa região aqui. Então, já dá para ficar num alerta com relação a isso, tá? Então, quadro degenerativo, eu já sei. Então, vamos melhorar essa condição, tá? Vamos melhorar essa condição. Além de ter essa parte de ressecamento, quando eu observo, qual é o aspecto que me vem aqui? Se eu for ver na questão dos 5 elementos, quando eu tenho esse aspecto de casca de árvore, isso aqui me leva à informação de desequilíbrio, né? Desequilíbrio do elemento madeira. Aí eu vou lá para o fígado ver como que está esse fígado, tá? Elemento madeira em desequilíbrio, vamos ver como que tá essa região de fígado, então. Aí eu venho aqui na região de fígado, observe que lembra que eu falo para vocês que fígado e vesícula biliar, 90% dos casos, se manifesta mais o desequilíbrio na orelha direita, mas nós não podemos nunca generalizar, porque em alguns casos a manifestação é na orelha esquerda. Nesse caso, a manifestação maior de problema de fígado dessa paciente está na orelha esquerda. Olha aqui nessa região, tá? Apesar de que, claro, que na orelha direita também a gente vê toda essa manifestação de alteração de fígado, olha só, né? Vem aqui, descendo para a região de baço, indo para a região de rim, tem todas essas informações aqui nessa orelha também. Mas, pensando fígado, quando você bate o olho, tá? A maior alteração está aqui na orelha esquerda. Então, vamos começar o tratamento por essa orelha esquerda. Olha que essa região também, tá? Essa região aqui na parte de torácica, descendo para a região lombar, ela também está com essa alteração, né? Só que mais leve um pouquinho, certo? Mas observe que é muito importante a gente fazer essa observação, que essa região aqui, olha só, ela está um pouco mais engrossada, está um pouco mais na parte de dentro, indo para fora, ou seja, pega ossos e músculo, e aqui a gente está mais na parte de músculos do que dos ossos, tá? Então, aqui está mais atingido região de osso, né? Na orelha esquerda, mais ossos do que e a parte muscular também, e aqui está mais parte muscular para depois os ossos. Eu não vi a paciente, não conheço a paciente, não perguntei, eu gostaria que se tivesse a auriculoterapeuta que me cedeu as orelhinhas, me desse um feedback, fosse me acompanhando aí na live, porque eu não conheço, não sei quem é, mas dá a impressão que ela tem uma cifose com uma lordose compensatória, tá? Dá a impressão que a parte, né, aqui da região tá mais para fora e ali tá mais para dentro. Só me dá esse feedback, se você estiver por aí, fala, professora, eu sou a terapeuta que enviou as orelhas, e é isso, não é isso, tá? Dá a impressão que tem uma cifose com uma lordose compensatória aqui, quando a gente olha a forma, né? Olha como está saindo num desvio dessa região. Aí eu tenho aqui uma vesícula totalmente inchada,
Pode ser que essa paciente até já tivesse feito uma cirurgia de vesícula e estivesse nessa condição, porque para nós o canal de energia que passa por aqui é que traz informação, tá? Ah, olha só aqui, né? A Verusca chegou por aqui, ok, Verusca. Ela tem uma cifose com lordose, né? Uma parte mais alta aqui nas costas, na coluna, uma má postura, uma elevação na parte de tórax. Só dá esse feedback aí para mim, fazendo um favor, tá? Só para comparar com a alteração de volume aqui da região da orelha, né? Então, olha só. Aí vocês vão ver que a gente muda a ideia de tratamento. Ah, aqui, tá? Tem sim, professora. Obrigada, Verusca. Só para a gente ir, né, confirmando pelo formato que a orelha tá aqui, tá? A gente tem uma mancha aqui que ela é bem significativa. Verusca, você que conhece a sua paciente, não me parece ser uma pinta genética isso aqui. Eu primeiro preciso descartar essa hipótese. Não me parece ser uma pinta genética, tá? E essa mancha aqui está na região de quadril, né? Olha só. Está pegando a região onde pega a parte da região já sacral, na parte mais embaixo, então, né? Aqui, pegando mais parte muscular, tá? Só confirma para mim se essa pinta é genética ou se apareceu aí por esses tempos, né? Mas parece que faz tempo que está aqui, tá? Acredito que não seja pinta também, né? Genética. Ok, obrigado pelo feedback aqui, Verusca. Tá, isso é muito importante. Então, olha só, aí a gente vai pegando todas essas considerações que são importantes, tá? Para a gente tratar a coluna dessa paciente. Como eu vou tratar, então, a coluna dessa paciente? Eu vou pegar um protocolo de colocar Shenmenrin simpático, vou colocar, professora, me passa um protocolo para dor na coluna, e eu fico, Jesus amado, que dor na coluna que é essa, né? Como tá a orelha do paciente? Vocês pregam a professora na parede com essas perguntas de protocolo pronto, viu? Porque olha só, aqui eu sei que eu tenho que tratar o fígado, tá? Eu vou começar tratando a raiz desse problema. Tem alteração de fígado aqui, tem alteração de baço aqui, tem musculatura, tem ossos envolvidos. Então também tem rim, né? Elemento água, tem a parte muscular envolvida, então tem baço e tem esse aspecto geral que me remete ao fígado. Tá? Então, eu preciso tratar tudo isso nessa paciente. É uma paciente fácil de tratar? Não. Mas é uma paciente que dá para aliviar sintomas? Sim. Tá? Sintomas a gente consegue aliviar e bem. Então, ela tem. Quando o paciente chega com esse aspecto, ela falar que está com dor na coluna, ela não precisa relatar o tipo de dor para mim. Eu vou saber que, por ter rim envolvido, ela tem uma fraqueza na coluna, tá? Nas vértebras. Mas olha só, além da gente ver esse aspecto de casca de árvore que está por aqui, que daí essa região eu vou falar para ela: olha, essa região aqui, né, até o tórax, você tem muita rigidez. Ela nem precisa me falar, tá mostrando, a orelha está mostrando que tem rigidez local, tá? Na região também, de uma forma geral, olha aqui, de uma forma geral. Ah, professora, agora você pirou a gente, né? Tem ressecamento e tem umidade, não é? Tem umidade interna, tem um ressecamento local, tá? Esse aspecto ressecado dela aqui, da casca de árvore, é um aspecto ressecado, de tanta rigidez nessa região, tá? Trazendo a informação do ressecamento de problema degenerativo. De uma forma geral, a gente tem umidade interna aqui nessa paciente. Olha como está aí demasiado o anti-Héricks, como ele está gordinho, cheio, né? Por mais que esteja num aspecto totalmente pálido da região, a gente vê um fundo amarelado ali, tá? Baço também no quadro de deficiência. Não é à toa que ela é tão preocupada com tudo, principalmente baço, então é preocupada com família, dificuldade de mudanças, enfim, né? Quer ser a mãezona, quer proteger todo mundo, tá? Cuidar da agenda de todo mundo, quando vai, que hora chega, enfim. Isso aí é natural dela, tá? Devido à questão do baço. Então, vamos lá buscar o tratamento para ela, tá? Então,
Verusca, eu vou falar para você iniciar. Eu sei que você é aluna, sabe fazer isso. Inicie com a aplicação da máscara de Stipper, tá? Aí depois você pode trabalhar. Vamos começar trabalhando pela orelha esquerda. Eu vou falar para você fazer a abertura dela, que ela tem bastante ti, tá? Do Shenrinho simpático, que é lá no ramo, né? Mas olha aqui, lá no final do ramo, não é aqui no hélix, tá, gente? Lá no final, que tá, o hélix está em cima, tá? O pontinho simpático. Região de fígado, Verusca. Vamos ver o que você vai fazer nessa região de fígado aqui, tá? Como você vai fazer a aplicação de máscara, vai ajudar bastante a limpar essa região, tá? Então, depois que você fez a aplicação de máscara, acredito que já dê para pôr um stipper aqui em cima. Então, trabalha nessa região com stipper, tá? Olha só, região stipper. A gente precisa trabalhar o quê, gente? A gente precisa trabalhar a raiz do problema aqui, principalmente nessa região que está mais destacando, mais rígida, que está mais incomodando, que está travando ela, essa desconexão com o lado direito, com o lado esquerdo, tá? E aqui na região de baço também pode trabalhar com stipper, ok? Então já vai ajudar bastante essa região. Verusca, a gente vai trabalhar muito com stipper, tá? É stipper. Aqui no cerebelo, eu vou pedir para você colocar um cristal também, assim como aqui na abertura, tá? Então, no cerebelo, um cristal, e aqui, até aqui, você colocar stipper. Eu acredito que vai dar uns 2 stipper, já vai dar, mas vou colocar 3 aqui porque a foto tá maior, tá? A orelha com certeza vai estar menor. Beleza. Mas nós temos mais um probleminha nessa região aqui. Nós temos um hélix encostando no anti-hélix. Se a gente não cuidar desse problema autoimune instalado ou se instalando aqui, pode ser que a gente vai, né, de tartaruga no tratamento. Então, Verusca, correntinha ou pode fazer sobreposto cristais nessa região da fossa escafoide, abrindo o hélix, separando ele do anti-hélix, tá? Então, isso aqui já vai ajudar muito no tratamento dela, muito, muito, muito mesmo, né? E aqui do outro lado, você vai colocar os stipper. Olha só, a gente vai usar 2 orelhas, porque essa informação que tem aqui não tem, essa informação que tem aqui, não tem aqui. Essa informação que tem aqui, não tem aqui. Por isso, a gente vai trabalhar com as 2 orelhinhas nessa paciente, certo? Ok? Então, olha só. Então, ó, stipper, stipper, e aqui, na parte mais em cima, abrir com cristais, ok? Verusca, você pode aproveitar o enfeixe que a gente já está fazendo. Estou falando de coluna aqui, né? Stipper em cima dessa mancha. Cristal agora, tá? Olha só. Nessas regiõezinhas aqui que eu estou colocando para você. Nossa, professora, quanto ponto, não é? Tem aquela galerinha que fala, vamos fazer a auriculoterapia por um ponto só que resolve tudo. Aquela galerinha que fala assim, vamos pôr só 5 pontos, 3 pontos. Gente, essa quantidade de pontos, a gente só pode pôr dentro de uma proposta, e é uma proposta que a gente tem aqui, certo? A gente tem um propósito nesse tratamento, e a gente sabe o porquê está colocando esse ponto, e essa quantidade de pontos para essa paciente é liberada porque ela tem bastante energia, tá? Ela tem bastante ti. Como a professora sabe que ela tem? Olha a espessura desse pavilhão auricular dessa paciente. Então, ela, mesmo que ela esteja num quadro de deficiência de Young, tá? Ela nos dá condições, nos favorece essa condição de pôr esse número de pontos aqui nela. Se fosse uma paciente num quadro de deficiência, com a orelha fininha, fragilizada, a gente não usaria todos esses pontos. Deu para entender, né? Então, olha só. Agora, tirando, Verusca, Ctrl+C, Ctrl+V, copiou aí,
né, o tratamento dela, tá? Inclusive aqui em cima, se você quiser, também já dá para tratar essa parte emocional aqui também, que cortou, mas dá para ver, né? Que tem um vinco aqui, uma fenda escurecida também com stipper, se você quiser aproveitar aí dentro desse emocional, certo? Agora, a professora vai fazer a avaliação do pavilhão auricular dessa paciente. Tá, gente? Agora eu vou fazer a avaliação dessa paciente, o resultado da avaliação, lembrando que esse resultado de avaliação, ele é nível 2.0, tá? Então, tudo isso que tudo isso que eu apresentei para vocês hoje, você aprende no curso Entendendo a Auriculoterapia 1.0. Você aprende a olhar para a orelha, ver a necessidade do paciente, e aí você trata conforme a necessidade. Eu quero que vocês entendam também que a professora não pega a orelha para fazer avaliação, né? A professora avalia minha orelha, não tenho tempo para fazer isso, porque demora no mínimo meia hora para fazer uma avaliação. Imagina se não for meu aluno que não entende do método, e aí não tem como eu dar uma aula de todo o método do que está em 100 aulas lá para os alunos assistir, para a pessoa entender a forma do tratamento. E só avaliar não resolve, tem que tratar, não é? E não vou poder acompanhar depois também. E aí vocês perceberam que a forma que nós usamos para tratar é um pouquinho diferente de uma combinação de pontos regrada, né? Então a gente não usa uma combinação de pontos como uma regra de tratamento. Aqui a gente foi numa outra ideia, né, sem estrutura de combinação de pontos. Por isso que eu digo que se torna muito fácil quando você aprende a avaliar, porque você aprende a avaliar e você sai daquela neura de localização de pontos, porque a orelha mostra onde ela precisa ser tratada. Isso é muito importante, né? A Cris, deixa eu só ver aqui. Uma doença autoimune pode ser revertida com a auriculoterapia? Achei interessante a correntinha na fossa escafoide. Ana Cris, né? Barros, nem sempre a doença autoimune ela vai ser tratada dessa forma, tá? Essa forma é nesse caso específico. Nós temos diversas, né? Uma lista de doenças autoimunes, tá? E que nós podemos melhorar muito com a auriculoterapia, melhorar bastante, significativamente enroscou aqui, tá? Então a gente consegue dar esse ajuste bem legal. É claro que não dispensa o tratamento tradicional, que é realmente muito importante a pessoa não sair do acompanhamento, né? Mas a auriculoterapia vai ajudar a dar um up sim no tratamento dessa pessoa. Mas cada caso é único. Cada situação é uma região diferente que a gente vai tratar, e são pontos diferentes que vão ser utilizados. Tá? Então, é bom ficar atenta com relação a isso. Aqui é dentro dessa situação, é dentro desse caso, tá? No resultado de avaliação, vamos lá. Ok, deixa eu apresentar a nova tela de novo aqui para vocês. Vocês perceberam que, além da gente fazer todo esse tratamento, toda essa avaliação, tá? Toda essa avaliação física, nós também temos a condição de fazer uma avaliação emocional do nosso paciente. Verusca, o tratamento, uma vez por semana, para ela é viável, ou até cada 10 dias você pode fazer. Lembrando que o stipper vai estar agindo por 5 dias só, né? Mas você pode fazer a cada 10 dias o tratamento dela. Porém, tá? Cada semana, cada vez que você for avaliar, você vai tirar os pontos e aí você vai fazer uma reavaliação de novo para ver aí a necessidade de estar mudando essa combinação de pontos, mudando esse tratamento, tá? Então, assim, bom, você é aluna, você sabe bem disso certinho, né? Toda vez que você for fazer, tem que reavaliar para acompanhar a evolução, não só de forma verbal, mas realmente vendo a melhora ali no pavilhão auricular da paciente também. Pessoal, antes do resultado da avaliação aqui da nossa paciente de hoje,
Gostaria de lembrar vocês que o nosso curso, né, Entendendo a Auriculoterapia, ainda segue aí com super desconto. Aproveita, você quer ser auriculoterapeuta dessa forma diferenciada, né? Se destacar aí no mercado de trabalho dessa forma, avaliando o seu paciente, mostrando um diferencial no atendimento, realmente tendo resultados aí com a auriculoterapia. Então, venha fazer parte da família Entendendo a Auriculoterapia, gente. É uma metodologia muito diferente. Eu sei que muitas vezes as pessoas pensam, eu já tenho um curso de aurícula, né? Então, vou só acompanhar as lives da professora, as aulas do YouTube que eu vou aprender. Não aprende, tá, gente? Quem é aluno, me dá um feedback aqui no chat se tiver algum aluno por aí, né? Dá para aprender só assistindo a aula do YouTube? Não dá, gente, tá? Tem que fazer realmente o curso de capacitação profissional para atuar dentro da auriculoterapia avaliativa. Aproveita, né? Vai lá, faz a sua inscrição, fala com o suporte, ainda tem alguns bônus liberados. Semana passada estava cheio de bônus, né? Mas essa semana acho que ainda tem alguns bônus que estão liberados para vocês, tá? Dentre eles, eu sei que ainda tem lá no curso o módulo da auriculoterapia para bebê, auriculoterapia para gestante, né? Auriculoterapia na estética, claro, a técnica matar raiz, ela é o encaixe perfeito dentro da nossa metodologia, então tem todas essas aulas liberadas para você, tá? E é muito importante também, né, que você, quando você entra para o curso, o pessoal que entrou, vá para a comunidade, tá? Olha só, é importante participar da comunidade também, onde você pode tirar dúvidas com relação ao curso. Outro bônus que nós temos liberado ainda é a isenção da ABRAT. Tá? Quem quer terminar o curso, sair com a carteirinha de terapeuta holístico, né, com a sua CRTH, não é obrigatório, mas passa mais crédito, né, dá credibilidade para você com o seu paciente. Se você quer sair com a sua carteirinha, você tem isso de presente no curso Entendendo a Auriculoterapia. A ABRAT presenteia os alunos desse curso, acho que é o único curso que é presenteado pela ABRAT com a isenção da primeira anuidade. Tá? Então, a primeira anuidade você não paga, você só paga uma taxa de R$ 150, que de qualquer forma, se for fazer particular com a Brat, vai pagar de forma separada também essa taxa, que é a confecção do materiais e o envio da carteirinha para você. Mas no mais, a anuidade de 360 ou 390, que eu sempre me confundo, né? Nunca sei, certo? Reais, é isento, você tem isso de presente ali assim que conclui o curso. O curso fica disponível por 5 anos, então você pode acessar, voltar, assistir às aulas quantas vezes quiser. Todas as atualizações você pode voltar assistindo e acompanhando, tá? Então é muito importante isso também, né? O bom do online é isso, né? Que você vê quantas vezes quiser, tira todas as suas dúvidas, e aí tem a comunidade para você tirar dúvidas com a professora, né? Diretamente comigo lá, certo? Vamos ver, a Ana Cris entrou agora, que legal. Bastante aluno entrando agora, né? Super recomendo aqui, que legal, gente. Vamos lá. Já fiz curso de aurículo, quem colocou, né? Com outra metodologia, mas aprendi coisas, dicas, didática indiscutível, muito feliz, que bom, viu? Muito obrigada. Deixa eu só ver aqui. Saber seguir o método é fundamental, né, William? Bem isso. Isso é muito importante, gente. Não tem como fugir disso. Deixa a professora tomar mais uma aguinha aqui. A garganta vai secando. Quase não falo, né? Essas aulas ficarão no curso? Estou matriculada. Regina, provavelmente alguma delas vai para lá, tá? Provavelmente vai para lá. Super recomendo, né? A Verusca aqui fez 1.0, 2.0. Que legal, gente. Muito bom, viu? Obrigada pelo feedback de vocês. A Adriana tá por aqui, menina. Que legal que você tá por aqui, Adriana. Sou aluna, já tinha curso antes de fazer, né? Da professora é totalmente diferente. Fez toda a diferença no meu conhecimento e atendimento. A gente tem uma metodologia muito diferenciada. Lembrando vocês agora, mais uma vez,
que essa avaliação que eu vou fazer aqui, tá, gente? Essa avaliação, ela é nível 2.0. O que é nível 2.0, professora? É aquele nível que é quando você quer se especializar numa área. E a gente tem o curso, eu tenho o curso Entendendo a Auriculoterapia 2.0, que a pessoa quer trabalhar com emocional, eu quero me especializar em emocional. Aí aprende a fazer esse tipo de avaliação. Luzinete, não tem como comprar módulo separado, porque todo curso ele segue dentro de um método muito diferente de outras escolas, tá? Então, todo curso precisa voltado, mesmo que, né, o módulo de materiais, mesmo o módulo de tratamento, nosso é diferente. Por exemplo, se eu tiver no módulo de matar raiz, como que você vai entender o matar raiz sem saber fazer avaliação? E todo o curso é pela avaliação. E daí, como você vai matar raiz sem ter passado pelo estudo dos materiais, tá? Então, assim, todos esses módulos, mesmo o Aurículo Baby, mesmo na estética, mesmo para gestante, tudo acompanha o método de avaliação do pavilhão auricular. E todo o curso, então, é desempenhado ensinando a fazer a avaliação. Por isso, não tem como vender os módulos separados, tá? Ah, legal, obrigada, viu, Lucélia, pelo seu feedback aqui também, né? Mirilin, como faço a inscrição no 2.0? Se você já concluiu o 1.0, é só falar com o suporte lá, me chama na comunidade, que daí eles passam o link para você, tá? Porque para fazer o 2.0 tem que ter feito 1.0, porque já tem que saber avaliar pavilhão auricular para ir para o 2.0. É bem isso, né, Vânia? 2.0 é a cereja do bolo, é bem isso. Vamos lá, então. Qual foi o resultado da avaliação dessa paciente? Olha só, avaliação nível 2.0, pessoal. Vamos lá. Pessoa muito inteligente. Isso aqui, gente, é resultado de informações que tem na orelha da paciente. E eu gostaria muito que depois a aluna que me forneceu as orelhinhas dela me desse o feedback sobre a avaliação, tá? É uma pessoa muito inteligente, que gosta muito de informações, responsável, honesta. Tudo isso dá para ver nas características das orelhinhas. Não gosta muito de receber ordens, tá? Mas isso acontece devido ao seu instinto líder, né? Nato, tá? Tem uma natureza de liderança. Só que ela tem líder que aceita receber ordens. Ela tem um instinto de liderança que ela não gosta muito de receber ordem, não. Pessoa com vários talentos, mantém bons relacionamentos, né? Ela se comunica bem com as pessoas. Ao longo da vida, foi acumulando uma sobrecarga devido ter um instinto de sobrevivência muito ativo. Assumiu muitas responsabilidades, preocupações com tudo e com todos, e vem carregando isso até hoje. Carrega mágoa no coração, tem um pouco de raiva nesse fígado, porém também tem sentimentos de culpa que tá, né, judiando um pouquinho aí dessa coluna também, tá? E isso vem pesando muito. Vou dizer uma coisa aí, viu? Ei, ei, não podemos ser aí 100% em tudo, não. Então, não se culpe, supere, né? Muitas vezes nós pensamos que erramos em algumas situações, e erramos mesmo. Somos humanos, todos erram. Eu erro, você erra, né? Quem está cuidando de você também erra. E a gente não pode olhar para os nossos erros e carregar como fardo. A gente tem que olhar para os nossos erros, carregando eles como bagagem, experiência de vida, né? Proporcionar mudança de comportamento a partir deles. Isso é muito importante. Os seus olhos não gostam muito do que você vê ao seu redor, mas o que mais te incomoda mesmo é em relação ao que você escuta, pois não condiz com as crenças que estão instaladas dentro de você. Sabe aquelas crenças limitantes que foram instaladas devido ao ambiente que você foi criada,
né, na família, na cultura, na sociedade em que você foi criada, então você criou, estabeleceu algumas crenças, e hoje que você escuta não condiz com isso. Agora imagina uma pessoa que não gosta de receber ordens e que vê tudo que é o contrário daquilo que ela acredita e fica escutando, ouvindo isso, né? E isso vai internalizando e gerando toda essa questão de mágoa, raiva, tá? Não dá para controlar todos e todos, não, viu? Precisa se trabalhar mais em aceitar as diferenças, apesar de ter uma mente bem aberta, ainda é um tanto rígida nas suas opiniões. Sente-se sob pressão por parte de uma figura masculina, não gosta muito de mudanças, e uma das mudanças que aconteceu aí na trajetória de vida, não sei se de lugar de trabalho, que tipo de mudança foi essa? Se você mudou o seu cenário de alguma forma, deixou uma marca muito grande em você, te desestabilizando, tá? Te deixando como se fosse sem apoio, sem rumo e sem a direção que você gostaria de ter seguido. Desenvolvimento de identidade está comprometido. É como se você estivesse perdendo o controle de si mesma, no quem eu sou. E agora, como eu me descrevo? Parece que outras pessoas estão tomando conta de mim, estão querendo dar opinião na minha vida, e isso está cortando um pouquinho você. Está com o pericárdio afetado, ou seja, tá? Confiança em outras pessoas, isso está bem machucado. De alguma forma, você foi comprometido, essa forma de você confiar nas outras pessoas. Passou por alguns traumas, desde o momento do nascimento até a sua adolescência. Não coloquei nem idade específica, porque nós temos várias marcas no decorrer, desde o nascimento, tá? Aí dá uma pausa, pega lá dos 3, 4 anos de idade, segue de novo, e nós temos vários cortezinhos nessas regiões. Então, realmente, né, passou por alguns traumas, muitas vezes a gente relaciona trauma com algo chocante demais, né? Mas trauma, ele pode estar relacionado a, como ela tem dificuldade de mudanças, tá? Porque é baço nato, né? E aí ela tem essa dificuldade de mudança, pode ser que esses pequenos traumas eles foram se instalando devido, né, a algumas mudanças que contradiz aí com a vontade dela. Isso é coisas lá da infância ainda que eu estou dizendo, tá? Então, agora eu vou dizer uma coisa para você, tá? Relaxa mais, esfria mais, fique menos tensa, para mais de cuidar do outro, desse olhar tão preocupado, dessa mãezona que quer abraçar todo mundo e cuidar de todo mundo, porque você não dá conta. Nós nascemos com nossas responsabilidades sobre nós mesmas também, né? Então, é hora de parar de preocupar tanto com os outros e começar a olhar mais para você, viu? Se amar mais, se cuidar mais, se valorizar mais, falar: opa, agora sou eu cuidando de mim mesma. Cada um que siga o seu caminho, né? Então, é muito importante você fazer isso nesse momento, certo? Porque você é muito preocupada com as outras pessoas, né? E deixando aqui, tá? Eu gostaria que a Verusca me desse um feedback nessa avaliação. Ela já me deu aqui, né, Verusca? É tipo isso, né? Avaliação perfeita, professora, tá? Foi aqui, então coloquei essa mensagem para ela e também para todos nós. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi o que Paulo escreveu a Gálatas, né? Então, olha só, gente, eu acho essa frase muito linda, esse escrito muito lindo, porque muitas vezes nós estamos debaixo de um jugo de escravidão de nossas próprias atitudes, né? Nós nos escravizamos por uma culpa, somos escravizados por uma mágoa, nós somos escravizados por um comportamento, por algo que nós fizemos e não conseguimos partilhar com alguém, e isso fica machucando, fica guardado ali, não é verdade? Então, muitas vezes a gente fica debaixo do jugo da escravidão de nós mesmos, dos nossos comportamentos, e o melhor é a gente se libertar com relação a isso, viu? Vamos lá. Gente, deu para aprender alguma coisinha nessa live? Mais uma vez, olha aqui, né? A Verusca colocou, estou emocionada, avaliação perfeita, muito obrigada, Deus te abençoe. Deu para aprender um pouquinho? Amanhã tem mais, amanhã o nosso tema é sobre libido, tá?
como melhorar a libido. Então, mais uma vez, eu quero dizer meu muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, participando desse evento. Eu vou agora interagir com vocês lá no grupo um pouquinho, né? E Deus abençoe cada um de vocês, gente. Maravilhoso. Não se esqueça, quer aprender a fazer tudo isso olhando a orelha do paciente? Vem para o curso Entendendo a Auriculoterapia. Beijo no coração, fica com Deus e até amanhã.